Mais uma questão da EAR 2021 aí, questão 58, tá pessoal? Vamos lá. O ponto P é, em relação à circunferência, de equação x mais 1 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 9. E é, em relação à circunferência, de equação x menos 3 ao quadrado mais x y menos 5 ao quadrado igual a 16. Então, essa questão, pessoal, envolve posições relativas entre pontos de circunferência. Quer saber se o ponto é interno, se ele pertence à circunferência ou se ele está externo, está lá de fora da circunferência. O que eu preciso saber aí? Primeiro, eu preciso lembrar que o ponto, em relação à circunferência, o ponto aqui, ele pode ser interno, ele pode pertencer à circunferência, ó, pode ser interno, pode pertencer, ou pode estar aqui fora, né? Pode ser interno, pode pertencer ou pode ser externo. Quem é que define essa posição relativa? É a relação que esse ponto tem com o centro da circunferência. Beleza? Se a distância do ponto até o centro for menor do que o raio, a gente pode concluir que ele é interno. Muito bem. Se a distância do ponto até o centro for igual ao raio, quer dizer que esse ponto ele pertence à circunferência. E se a distância entre o ponto e o centro for maior do que o raio, obviamente, se eu tenho aqui uma distância que excede o tamanho do raio, esse ponto vai ser um ponto externo, tá? Então, tudo que eu preciso saber para determinar se esse ponto é interno ou externo a uma circunferência, eu só preciso saber a distância entre o ponto e o centro de cada circunferência. Então pega aqui, vamos analisar a primeira circunferência, galera. Vamos primeiro lembrar que a forma canônica aí de uma equação reduzida de circunferência é essa aqui, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Essa aí é a forma de qualquer equação de circunferência reduzida, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma comparação. A primeira equação de circunferência que nos é apresentada é essa daqui. Então vai ficar x mais 1 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 9. Né? Vamos comparar. Aqui eu posso comparar que menos a é igual a 1. Logo, a é igual a menos 1. Esse seria o x do centro da primeira circunferência. Vou chamar de C1. O x da primeira circunferência do centro é menos 1. E comparando b, eu posso chegar à conclusão que menos b é igual a menos 5. Logo, b vai ser igual a 5. Então, o y do centro dessa primeira circunferência é igual a 5. Então, eu tenho x igual a menos 1 e y igual a 5 do primeiro centro. Vamos analisar agora a segunda circunferência. A segunda circunferência é o x menos 3 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 16. Né? Ah, faltou uma coisa aqui na primeira circunferência, o raio. Dá para a gente chegar à conclusão de que r ao quadrado é igual a 9. Logo, passando a raiz quadrada para o outro lado, r é igual a 3. Então, o centro da circunferência é o menos 1 e 5 e o raio é igual a 3, da primeira circunferência. Vamos fazer a mesma comparação agora na segunda circunferência. Vamos lá. Menos a é igual a menos 3. Logo, a é igual a 3. Menos b, que é esse cara aqui, ó, é igual a menos 5. Logo, b é igual a 5. Então, as coordenadas do centro. Aqui, do centro da segunda circunferência, é 3 e 5. E o raio, professor? A gente compara. Raio ao quadrado é igual a esse cara que está aqui desse lado, ó, 16. Então, r é igual a raiz de 16, que todo mundo sabe que vai dar 4. Então, a gente tem as informações que a gente precisa para fazer a resolução dessa questão. Com isso agora, pessoal, a gente vai fazer a distância do ponto e o centro e vamos ver o que vai acontecer, beleza? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, vamos à primeira. Distância entre o ponto e o centro 1. Vamos ver o que acontece. Quem é que lembra aí a fórmula da distância, pessoal? A distância do ponto entre dois pontos é essa aqui, ó. Raiz quadrada, x menos x ao quadrado, mais y menos y ao quadrado.
Então, o que eu vou aplicar é essa fórmula aqui usando as coordenadas do ponto e do centro de cada circunferência. Então, por exemplo, a distância do ponto ao centro 1 vai ficar assim. Eu já vou fazer direto, tá? X do ponto, 1, menos x do primeiro centro, que é esse cara aqui. Vai ficar menos 1 ao quadrado. Mais y do ponto, menos o y do primeiro centro, ao quadrado. Fazendo as contas aqui bem legal, menos com menos vai dar mais, 1 mais 1 vai dar 2. 2 ao quadrado, 4. Show de bola. 4 menos 5 vai dar menos 1, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, a distância entre o primeiro centro e o ponto é de raiz de 5. Essa é a distância entre o primeiro ponto e o raiz de 5. Eu vou fazer aqui o desenho para a gente poder visualizar o que está acontecendo, tá? Em relação a esse primeiro ponto. Essa questão é bem legal, que dá para fazer essa pequena revisão de geometria analítica. Ó, eu tenho aqui a circunferência. O raio dessa circunferência é de 3 centímetros. 3 centímetros. A distância entre esse ponto e o centro aqui que eu analisei deu raiz de 5. Ora, pessoal, raiz de 5 está entre... Eu posso dizer que raiz de 5 está entre raiz de 9 e raiz de 4. Beleza? Ou seja, está entre 2 e 3. Se está entre 2 e 3, é menor do que 3, é menor do que esse raio. Esse ponto vai ser interno, pelo fato de que a distância deu menor do que o raio. A gente viu que raiz de 5 está entre 2 e 3. Então, esse primeiro ponto é interno, beleza? Só comparei a distância. Agora eu vou fazer a mesma coisa, a distância do ponto ao centro 2, que é esse cara aqui agora. Vamos lá, joga na fórmula com tranquilidade. X do ponto menos o x do centro 2, mais y do ponto menos o y do centro 2. Show de bola. Igual a raiz de... Vamos lá, continha, pessoal. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Muito bem. 4 menos 5, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, eu tenho aqui que também deu raiz de 5. Olha só que coincidência interessante. Então, na segunda circunferência, eu tenho aqui a segunda circunferência. Essa circunferência, por sua vez, tem raiz igual a 4. A distância entre o centro e o ponto dessa segunda circunferência também deu raiz de 5. Raiz de 5 está entre o raiz de 9 e o raiz de 2. Raiz de 4. Ou seja, está entre o 2 e está entre o 3. Está entre 2 e 3. Raiz de 5 está entre 2 e 3. Então, obviamente, é menor do que 4, porque esse raio aqui é 4. Ou seja, esse ponto também é interno, né? Também é interior. Então, posso concluir que os dois pontos são internos, ou seja, os dois pontos são interiores. Logo, a gente pode marcar com tranquilidade a letra D de delta. Beleza, galera? Então, questãozinha bacana para a gente revisar esses conceitos aí de posições relativas entre ponto e circunferência. Muito legal essa questão, vale a pena você dar uma analisada nela. Para quem está revisando é bem bacana, que é uma aplicação aí na prática de como você pode usar a distância entre pontos no plano cartesiano numa aplicação para concluir a posição relativa entre circunferência e ponto. Beleza, galera? Vamos que vamos para a próxima questão. Eu estou gravando sempre que eu tenho um tempo livre, então bons estudos e vamos para